Aleluia, boa noite, gente, graça e paz. Você que está em casa, você que está aqui também no bastidores. Quero desejar a vocês uma noite maravilhosa, que a palavra deve ser ministrada nos nossos corações, amém? Então vamos orar para começar a dar início ao nosso culto da Quinta Abundante, amém? Pai, eu te dou graça por essa noite, obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito, obrigado porque o Senhor criou esse dia para nós, obrigado porque eu creio, Pai, num momento de louvor e adoração, no momento, Pai, da tua palavra que será ministrada, que cada pessoa que está nos ouvindo, cada pessoa que está nesse lugar e que está em suas casas, que elas venham abrir os seus corações, Pai, para receber as tuas verdades. Obrigado porque eu creio uma noite de cura, uma noite de milagre, uma noite de salvação, uma noite, Pai, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Eu te dou graças em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém, querido? Então agora vamos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem sido bom em nossas vidas. Aleluia. Aleluia, graças e paz, boa noite. Vamos adorar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma.
mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, glória a Deus. Que bom estarmos aqui, amados. Que bom podermos estar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra que nos renova, que nos vivifica para vivermos os planos perfeitos que Ele tem a cada um de nós. E não vai ser coronavírus, não vai ser nenhuma pandemia, não vai ser nenhum tipo de doença ou praga que vai parar o povo de Deus, porque praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós temos os umbrais da nossa casa marcados pelo sangue do Cordeiro, e por meio do sangue do Cordeiro nós somos livres de qualquer pecado, de qualquer doença, de qualquer enfermidade que tente pairar sobre as nossas vidas. De fato, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Você que está na sua casa, boa noite, paz do Senhor a você que está em casa. Nós vamos agora ouvir uma palavra que vai trazer esperança aos nossos corações, que vai trazer fé para nossas vidas, para nossa alma. Não importa como o mundo está, o que importa é aquilo que Deus está falando. E Deus está falando que Ele permanece sendo o mesmo, que Ele permanece sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Tudo aquilo que Ele fez, amados, Ele fará outra vez. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem junto comigo a Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, do versículo 7 em diante. Lucas capítulo 1, versículo 7 em diante. A Bíblia diz assim, amados: E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo esse sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Vamos orar, amados. Obrigado, Senhor, porque nós somos expostos à Tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada aos Teus filhos nessa noite, Pai. Saca-me da Tua aljava para que eu possa atingir o alvo perfeito, para que eu possa ser o instrumento Teu para libertar e sarar o Teu povo por meio da Tua palavra. A Tua palavra tem um poder de curar, de renovar, de trazer esperança, de encher o nosso coração de fé, Pai. E é isso que nós estamos declarando que vai acontecer, porque quando nós somos expostos à Tua palavra, Pai, algo poderoso acontece. Aleluia. Amados, nós estamos aqui diante de um evento interessante que fala sobre o nascimento, sobre a profecia, sobre o nascimento desse menino, João Batista. E a Bíblia está nos contando, a Bíblia está nos relatando que o seu pai, Zacarias, ele era sacerdote. Ele tinha um papel importante ali naquele povo. Ele era um homem que adorava a Deus, era um homem que sabia o que era adorar a Deus, era um homem que entendia todo o processo litúrgico religioso ao qual ele estava inserido naquela época. Ele era um homem de fato de Deus. E a Bíblia nos conta que ele vai adorar o Senhor e apresentar o incenso, uma forma de adoração a Deus. E naquele momento o anjo tem um encontro com ele. E o primeiro interessante que o primeiro que o anjo fala para ele, amados, é: não temas. E é isso que eu libero para você nessa noite.
Apesar de tudo que está acontecendo, Deus está dizendo: não temas, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, amados. Não temas, é isso que Deus está nos dizendo nessa noite, para que a gente não tenha medo, para que a gente tenha fé, para vencer as circunstâncias que se levantam em nossas vidas. Não temas. E a Bíblia nos conta, amados, que o profeta, que aquele anjo diz àquele sumo sacerdote, aquele sacerdote, que aquela oração que ele havia feito foi ouvida e chegou no coração de Deus. E é isso que eu libero para você nessa noite. Que a sua oração que está sendo feita na sua casa nessa hora está sendo ouvida por Deus. O clamor que você está fazendo está sendo ouvido por Deus. Pessoas não podem ouvir o teu clamor, teu esposo não pode ouvir o teu clamor, o teu filho não pode ouvir o teu clamor, mas Deus está ouvindo o teu clamor. E é isso que Deus fez. Ele ouviu o clamor daquele homem, ele ouviu o clamor do coração daquela família que queria ter um filho. E a Bíblia diz que o anjo fala: tu terás um filho, a tua esposa Isabel, que é estéril e avançada em idade, terá um filho, e tu porás o nome dele de João. Mas se nós continuarmos a leitura, nós vamos ver que o coração daquele homem se encheu de incredulidade. Ele não acreditou, ele não perseverou em fé. Ele disse: como será isso? É impossível. E o anjo disse: por causa da tua incredulidade, você ficará mudo. Você só vai falar no dia de colocar o nome do menino. E foi justamente isso que aconteceu, os amados. Zacarias só falou no dia que ele colocou o nome do menino. O nome do menino foi João. Agora eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Isaías. Vamos lá para Isaías. Isaías 40 é o versículo, o livro que nós vamos ler, amados. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte alteiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que está aspo se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor quem fez isso. Voz diz, clama, e alguém disse: hei de clamar toda a carne, e erva, e toda a sua beleza como flores no campo. Aqui, amados, nós estamos diante de um texto que fala da profecia. Um texto que Isaías escreveu de forma profética, declarando sobre aquele homem, sobre a vida de João. João ainda não havia nascido, João ainda não havia sido colocado no coração de Deus, muito menos no ventre de sua mãe. Mas Deus já tinha um plano perfeito para a vida daquele menino. Você pode estar em casa agora no seu quarto escuro e pensar: Deus não se lembra de mim, Deus esqueceu de mim. Amados, eu estou aqui para dizer para você, amados, que antes que você fosse colocado no ventre da sua mãe, Deus já havia estabelecido como seria a sua vida. Não importa as circunstâncias, não importa o que nós passamos, Deus está dizendo que Ele permanece sendo o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos perceber, amados, aqui, que a importância da profecia que foi declarada sobre aquele homem, como João Batista se posicionou ao longo de toda a sua história, amados. Que história maravilhosa nós vamos conhecer hoje. A história de um homem incrível, que passou por altos e baixos, mas permaneceu sendo sempre o mesmo. Certamente, João Batista é um dos homens mais interessantes, que mais despertam, indagam questionamentos sobre os teólogos, sobre todos que leem a Bíblia.
de entender a vida, de como esse homem viveu, de como esse homem conseguiu viver no deserto, como esse homem conseguiu enfrentar reis e rainhas poderosos e declarar a palavra do Senhor. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Alguns teólogos afirmam que João Batista ele tem uma semelhança muito grande, e o próprio Jesus ele fala sobre isso, que João Batista ele tem semelhanças com Elias. Nós podemos perceber pelas roupas que ele vestia. Ele vestia roupa de couro, com um cinto amarrado na sua cintura. Isso se assemelha também ao profeta Elias. Nós podemos perceber também nos confrontos. Elias confrontou o rei Acabe. E João ele confrontou Herodes. Nós vemos também as esposas desses reis. Tanto Jezabel odiava Elias, como Herodíade odiava João. Então realmente existe uma semelhança, existe algo que era semelhante entre esses homens. Então a gente já percebe que a roupa dele era feita de camelo, do couro do camelo, e ele colocava um cinto amarrado na cintura. Então imagina a figura daquele homem. É uma figura totalmente estranha. Se naquela época era estranha, na nossa época também até hoje continua sendo estranha. E a Bíblia nos conta, amados, que ele se alimentava de mel e gafanhoto. Daqui a pouco eu vou explicar para você hoje. A gente vai chegar nesse mel, nesse gafanhoto, amém? Agora eu quero que vocês vão lá, continuem em Isaías, mas agora a gente vai para o versículo 9. Capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Versículo 2. Agora a gente vai começar a entrar de fato naquilo que eu quero que está no coração de Deus para a gente nessa noite. Isaías capítulo 9, versículo 2. A Bíblia diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre todos que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Agora eu quero que vocês vão lá para Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Eu vou repetir. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Mas eu quero frisar para vocês essa primeira frase do versículo. E naqueles dias. Quando Isaías ele profetiza sobre aquela passagem que a gente acabou de ler em Isaías capítulo 9, que sobre aqueles que estavam em trevas resplandeceria a luz, que era o próprio Cristo. E aqui a gente sabe que João Batista nasceu justamente na época de Cristo. O que é que a Bíblia está querendo nos dizer? O que é que Isaías está querendo nos dizer? Que quando Cristo nasceu, que quando João Batista nasceu, era uma época de quê? De trevas. Era uma época de crises. Era uma época de falta. Era uma época de deserto. Se a Bíblia está dizendo que quando Cristo nascesse, o povo estaria em trevas, e a Bíblia agora está dizendo que naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judeia, nós podemos entender que se João e Cristo nasceram no mesmo tempo, em poucos períodos de meses, nós estamos falando de um tempo que vivia sem trevas, que vivia sem falta, que se vivia em deserto, que se vivia em escassez, a falta. E se a gente pegar esse versículo, e naqueles dias, isso se mostra ser muito mais teológico do que cronológico. O que é que Cristo está querendo falar? O que é que Deus está querendo falar? Que naqueles dias. Porque o período que a gente vive é muito mais importante do que o contexto que a gente está inserido. Nós podemos estar inseridos em um contexto de fartura, de riqueza. Mas será que por dentro nós estamos com fartura e com riqueza? É isso que Deus quer que a gente comece a entender hoje. A crise. João nasceu na época de uma grande crise. Na época de uma grande falta. A crise mais promove do que esconde. A crise não veio para esconder, ela vem para nos revelar.
Eu vou repetir. A crise, ela não vem para nos esconder, ela vem para nos revelar quem de fato nós somos. Será que estamos sendo fiéis? Será que estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos? A crise, João, ele aparece, ele vem vivendo o seu ministério na época de crise, na época de um grande deserto, na época de uma grande escuridão. Interessante é que esse deserto não teve a capacidade de paralisar João. Sabe de uma coisa, amados? Porque João, ele não aparece na força dele, ele aparece com a força de Deus. E quem foi que disse que Deus tem algo com crise? E quem foi que disse que Deus se importa com a crise? Quem foi que disse que Deus precisa de um tempo favorável para mostrar que Ele é Deus? Quem disse que Deus precisa de um tempo favorável para Ele poder te beneficiar? A época era uma época de crise, era uma época de falta, era uma época de escassez, e para piorar, ele vivia em um deserto. Mas a Bíblia nos diz que naqueles dias João apareceu. Ele apareceu. Deus não precisa ter um tempo favorável. Deus não precisa usar o seu dinheiro. Quando Ele quer fazer você aparecer, você aparece. Em tempos de crise, em tempos de falta, Deus permanece sendo o mesmo. A crise não tem poder de te paralisar. A época agora que nós estamos vivendo, de fato é uma crise, de fato é uma escuridão, mas você aparece, você brilha, porque o brilho de Deus está em você. Crise, não era uma época qualquer não, amados, era crise, era uma crise enorme naquele tempo, as trevas cobriam aquele povo. A falta, a crise que nós entendemos hoje, a falta de alimento que nós entendemos hoje é a má distribuição. O alimento que é produzido por um dia em todo o planeta é capaz de alimentar toda a população. Mas o que é que acontece? Existe uma má distribuição. Mas aqui a gente está falando de uma crise, amados, que simplesmente a terra se recusava a produzir. Você plantava o milho e ele nem nascia. Você plantava o trigo e ele não nascia. A terra dizia: não vou produzir. A terra dizia: não vou produzir. Não haverá comida, não haverá fartura, não haverá nada. Aí você pode dizer: realmente na minha casa hoje não tem nada. Não há nada, mas haverá. Vou repetir. Não há nada agora, mas haverá. Hoje está assim, mas Deus está dizendo que Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus que faz milagres. João estava na crise, João estava no deserto, mas ele apareceu para viver o propósito e o plano de Deus. Levanta a tua mão, você que está em casa, que eu vou liberar uma palavra sobre você. Você vai viver os planos de Deus em meio às crises. Não são tormentas, não são tempestades, não são furacões que vão impedir de nós vivermos os planos de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, Ele faz, mesmo em crise, mesmo em deserto. Ele é o mesmo Deus. Ele permanece sendo o mesmo. O diabo tem dito, não importa as artimanhas que ele tem usado, tantas coisas ele tem colocado em nossa cabeça, porque estamos em casa e muitas vezes ficamos pensando e refletindo naquilo que o diabo está dizendo. Desliga a tua TV, amados. Desliga a tua TV e vai ler a palavra de Deus. Vai refletir a palavra de Deus. Vai pensar nos planos de Deus. Vai pensar naquele propósito que Ele colocou no teu coração, amados. Porque o choro dura a noite e a alegria vem pela manhã. Vai passar. Quando Deus decide fazer alguém aparecer, Ele usa a crise e Ele usa o deserto.
Sabe de uma coisa, amados? Pessoas que estão perto de você vão te dar ainda mais valor, porque eles vão ver que em meio à crise, que em meio ao deserto, você só cresceu, você só avançou, você não parou, você não permitiu que uma crise, que um deserto lhe parasse. Você não permitiu que as crises que se levantam lhe parassem. Você olhou para frente, você olhou para Cristo, você viveu o plano perfeito que Ele tem para a tua vida. Deserto, vence o deserto. Mas o deserto é muito quente, André. O deserto é terrível. Os historiadores falam que o deserto da Judéia, amados, ele era um deserto de ermo. O que é isso, André? Ermo, amados, é um lugar que não tem nada, não se produzia nada. Apenas animais como cobra, peçonhenta, gafanhotos, lacraus e entre outros animais, amados, que vivem naquele deserto. Só isso. Abelha que produzia mel. Essas coisas. Não havia nada. Mas aquele homem aparece naquele meio. Porque Deus não precisa de um chão favorável. Deus não precisa de uma conta bancária cheia de dinheiro. Ele só precisa querer fazer. Deus só precisa querer fazer. E Ele decidiu que vai fazer em nossas vidas, que vai fazer em nossa casa. Ele não precisa de algo favorável, de um ambiente favorável, de uma casa favorável. Ele simplesmente decidiu fazer na tua vida. Ele simplesmente decidiu: o meu filho vai viver os melhores dias em meio à crise. Os meus filhos vão viver os melhores dias em meio às trevas. O diabo não pode nos roubar isso. O diabo não pode roubar a nossa paz, não pode roubar a nossa alegria, não pode roubar a nossa fé, não pode roubar o nosso sono. Nós vamos viver os melhores dias em meio às crises. Sabe por que Ele faz isso, amados? Sabe por que Ele decide te mostrar nessa noite? Te mostrar que Ele vai te dar o melhor dia, que Ele vai te dar o melhor futuro. Porque Ele quer mostrar que Ele é Deus. Ele quer mostrar que Ele faz. Ele quer mostrar que Ele é Deus. Ele quer mostrar que Ele faz. Quando o difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Oh, glória a Deus. Quando está difícil, quando está no ramo do impossível, quando nós dizemos: Senhor, é impossível para mim, Ele diz: ótimo, agora é a minha vez de operar o milagre. Agora é o meu tempo. Agora é minha hora de mostrar que eu sou Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Nós somos amados de Deus, amados. Não importa as circunstâncias adversas que estamos vivendo, Ele vai fazer. Glória a Deus. O deserto te promove. Vou repetir. O deserto te promove. A crise te promove. O deserto que você está, ele está aí para te promover. O deserto que você está hoje, ele está aí para te fazer alçar novos voos, para te fazer planar sobre as nuvens como a águia, voar sobre as nuvens, ir além daquilo do natural que nós estamos vendo. A crise está aí para te promover. O deserto que nós estamos passando está aqui para nos promover. Nós vamos alçar novos voos. Quando nós voltarmos a nos reunirmos como igreja, daremos muito mais valor para isso. Daremos muito mais valor a essa unidade, a essa comunhão, ao corpo de Cristo unido junto. O diabo, ele perdeu, amados. A crise não vai conseguir nos destruir. A crise não vai conseguir nos abater. A crise vai nos fazer alcançar um patamar maior, alcançar um nível maior. Em meio ao deserto, João Batista apareceu para viver o plano de Deus. A crise não tem capacidade de te destruir. Eu vou repetir: a crise não tem capacidade de te destruir. Você vai romper e vai viver o plano de Deus. Aí você pode dizer: mas parou meu comércio? Parou meu ministério?
crise, amados, e o deserto, você tem que entender que naquilo, no meio que você está, no meio daquilo que Deus colocou no teu coração, amados, você tem que viver tranquilo. Porque a Bíblia diz, vamos lá para o versículo, para o livro que nós estamos lendo hoje, o nosso livro, nosso texto base hoje, Mateus capítulo 3. Continuando a leitura, nós podemos perceber que a Bíblia diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando. Entenda junto comigo. E apareceu João Batista o quê? Pregando. Ele apareceu o quê, amados? Pregando. Quem foi que disse a você que a crise, ela tem a capacidade de parar o ofício que você está vivendo? Quem foi que disse a você que a crise tem a capacidade de parar o teu ministério, de parar a tua vida, de parar a tua família? Ele estava em meio à crise, ele estava em meio a um deserto, mas ele apareceu pregando. Ele apareceu o quê? Vivendo. Ele apareceu o quê? Rompendo, cantando. Teu ministério de música, canta em casa. Teu ministério de pastoreio, prega em casa. Vive. A crise não pode parar a nossa vida, amados. Canta, celebra, festeja, se anima, rompe em júbilo, brados de vitória na casa do povo de Deus. É isso que Deus quer, amado. Pode parar o nosso ofício de adoradores? Não pode. Ela não pode parar o nosso ofício de celebrarmos a Deus apesar de tudo. Celebre em casa, dança em casa, grita em casa, lê a tua Bíblia em casa, amados. A crise não pode parar o teu ofício de adorador. Ele estava em crise, ele estava no deserto, mas ele estava pregando. Ele não desistiu porque estava no deserto. Ele não desistiu porque estava na crise. Ele simplesmente estava no deserto, na crise, pregando, vivendo aquilo que Deus colocou no coração dele. Prega, vive, celebra na tua casa. Liga o som no último volume e diz: Deus é bom, porque Ele de fato Ele é bom. Deixa o povo passar a dizer: Deus é bom numa crise dessa. Deus permanece sendo o mesmo. Ele não muda. Ele não muda. Usa a crise para te fazer alçar novos patamares. Sabe o que eu vejo? Eu vejo como uma liga, Deus puxando, esticando a gente cada vez mais, esticando a nossa fé, para que quando essa crise passar, Ele possa soltar essa liga e a gente voar mais alto, e a gente chegar mais longe, e a gente considerar muito mais, e a gente honrar um ao outro muito mais, e a gente celebrar a vida um do outro muito mais. Aleluia. A crise te promove. Eu vou repetir, isso ficou forte dentro de mim. A crise te promove. A crise te promove. A crise te promove. A crise te leva a lugares mais altos. Viva a sua vida. Viva a sua vida plena em Deus. Não pense no deserto. Não pense na crise. Viva a sua vida em Deus. Agora eu quero que você comece a entrar junto comigo no próximo versículo 2. A gente vai ver que João Batista ele vai dizer, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O interessante é que a pregação de João Batista, amados, ele era focada em dois pilares. Era o arrependimento e o reino de Deus. Primeiro o arrependimento, depois o reino de Deus. Primeiro o arrependimento, para depois ter acesso ao reino de Deus. Primeiro nós nos arrependemos e entramos no reino de Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento em nossas casas como família. É tempo de arrependimento de nós como igreja. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Na crise,
nós conseguimos olhar as coisas de outro modo. Conseguimos perceber onde é que nós estávamos errando. Onde é que nós estávamos indo por caminhos errantes, tortuosos, que nos levariam à morte, que nos levariam ao fracasso. E João Batista, em meio à crise, ele dizia: é tempo de arrependimento. E é isso que eu libero sobre nós essa noite. É tempo de arrependimento sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre nós mesmos com relação a Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de união. É tempo de relacionamento entre os familiares que não se tinha mais. É tempo de arrependimento quando nós dizíamos: sabe de uma coisa, eu não vou para a igreja hoje, estou cansado. E agora a gente fica em casa pedindo a Deus que acabe com esse tempo para que a gente possa vir para a igreja. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento, porque sabe de uma coisa, nós estamos no reino de Deus. E para ter acesso a esse reino, para que vivamos esse reino de forma plena e perfeita, precisamos nos arrepender. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento, amados, em nossas casas, na nossa família. É tempo de arrependimento nós como igreja, com nossos irmãos. E agora a gente passa um tempo sem ver o irmão. Quando a gente vê, a gente já está amando o irmão. Glória a Deus por isso. Porque é isso que Deus quer. Ele usa a crise para nos levar a novos níveis. Sabe de uma coisa? Quando essa crise passar, nós estaremos em um novo patamar. Estaremos mais maduros. Estaremos mais prontos para vivermos como igreja os propósitos de Deus. Estaremos mais unidos. Estaremos mais fortes. Estaremos com os ombros cingidos, fortes, preparados para viver o plano perfeito de Deus. Arrependimento. É tempo de arrependimento. É o primeiro passo para vivermos esse plano de Deus. Arrependimento. Porque aí podemos ter acesso ao reino de Deus. Agora vamos lá. Vamos continuar a leitura. Porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora eu quero que vocês vão lá para o versículo 5. Mateus capítulo 3, versículo 5. Diz assim a Bíblia: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas eu quero frisar o versículo 5, a primeira parte. Então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia. Agora imagina, aquelas pessoas estavam nas suas casas, estavam na cidade, num lugar bom de se viver hoje em dia é bom se viver na cidade, naquela época muito mais. E eles saíam da sua casa, do seu conforto, do seu comodismo, e iam ter com ele no deserto. Loucura! Como é que eu vou sair do meu quarto, da minha cama quentinha, e vou para o deserto, no sol quente, sentar numa pedra quente, para ouvir um homem vestido com couro de camelo falando? Loucura! Loucura! É porque o deserto ele faz isso. João ele estava no deserto. João ele estava em meio àquela crise. Mas aquele deserto e aquela crise não faziam parte dele. Ele estava vivendo ali. Ele estava inserido ali. Mas ele não permitiu que aquilo entrasse dentro dele. Ele tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus é o maior tesouro que a gente tem. É por isso que aquelas pessoas saíam da crise, saíam de meio do conforto, da alegria, e iam para a crise, iam para o meio do deserto para ter com aquele homem. É eu e você hoje, amados. Nós não podemos viver a crise, nós não podemos viver o deserto, porque nós temos a palavra de Deus, ela está dentro de nós, ela é o nosso maior tesouro.
E quando nós temos a palavra de Deus, a crise não pode permanecer. É por isso que aquele povo saía da sua casa, saía do seu conforto, e ia para o meio da crise para ouvir aquele homem. Ia para o meio de um sol quente, torrando, para ouvir aquele homem falar, para ouvir as verdades que saíram da boca daquele homem. Porque eles sabiam que aquela palavra libertava, que aquela palavra trazia consolo, trazia esperança, trazia renovo, trazia alegria. E é isso que a gente tem que ser, faróis, arautos. Nossos vizinhos têm que dizer mesmo: eu vou para a casa do fulano, porque lá é uma alegria tão grande. Lá parece que nem está nessa época do coronavírus. É isso que tem que acontecer. Nós temos que ser essa voz. A nossa casa tem que exalar fé. A nossa vida tem que exalar fé. A nossa voz tem que ser a fé falada. A nossa casa, só quando o povo passar na frente, ouvir o som ligado e a gente dançando, celebrando, dizer: rapaz, aqui não tem crise não. E de fato não tem crise, porque quando nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo. Você e a palavra de Deus são a maioria. A crise não pode permanecer. A crise não pode permanecer de pé nas nossas famílias, na nossa casa. Amém? Glória a Deus por isso. E agora, amados, eu começo a finalizar, para a gente entender um pouco do que era que João comia, o que era que João se vestia. A gente já sabe que ele se vestia com pelo, com o couro do camelo, e colocava um cinto na sua cintura. E agora eu quero que vocês comecem a entender o versículo 4. E esse João tinha uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhotos e mel silvestre. Gafanhotos e mel silvestre. O primeiro alimento de João: gafanhoto. Alguns teólogos falam que esse alimento que João tinha não era um gafanhoto, era uma espécie de folha de uma árvore, que era esse gafanhoto. Mas a maioria dos teólogos afirmam que de fato era o gafanhoto, era realmente aquele animal que a gente conhece. E a gente pode saber, entender como é o gafanhoto. O gafanhoto é um animal, né, do reino dos artrópodes, que tem muitas articulações. É um inseto que tem duas pernas, as duas pernas são mais fortes. E alguns deles vivem em enxames, né? Aquela quantidade enorme de gafanhotos. Que como ele sobrevoa sobre uma plantação, ele vem para o quê? Para destruir aquela plantação. Por isso que é chamado de praga. Então o gafanhoto é uma praga. Por quê? Porque quando vem aquele enxame, aquela nuvem de gafanhotos, ele sobrevoa e cai sobre aquela plantação de milho, milharal. Então ele vai ali e vai começar o que agora? A comer, a consumir, a devorar o milho, né? Vai começar a devorar aquela plantação. Então esse gafanhoto, ele tem essa característica, é uma praga terrível, até hoje. E como eu falei para vocês, esse tipo de inseto, ele dá muito aonde? No deserto. E esse tipo de inseto, artrópode, segundo os biólogos, é um tipo de animal que, se for comido, se for consumido, quando cru, ele tem um amargo muito grande. Ele é um animal que tem um amargor muito grande. Então a gente sabe que tem algumas culturas orientais, né, na China, no Japão e outros países ali da Ásia, que se alimentam de gafanhotos. Mas ele é o que? Assado. Não é assim? Mas naquela época João não assava, ele morava no deserto, não tinha casa. Ele comia cru gafanhoto. O gafanhoto estava morto, ele comia aquele animal morto. E certamente trazia o quê? Um amargo na boca daquele homem. Aí eu quero dizer para você, o amargo. Perceba, João, ele está no deserto. João, ele está na crise. E ele se alimentava de quê? De gafanhotos. Aquilo que estava ali, que ele podia comer, o que? O gafanhoto. Ele comia o gafanhoto. Ele se alimentava daquele animal. E certamente aquele animal deixava o quê? Um amargo na boca dele. Porque ele comia o animal de forma o quê? Crua. Agora eu quero que você vá lá para Êxodo, para que você comece a entender o que eu estou querendo falar.
Êxodo no capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Versículo 4. Êxodo 10, 4. Porque se ainda recusares deixar meu povo ir, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou do que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Agora eu quero que você vá lá para Números. Números capítulo 13, versículo 33. Diz assim: também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Agora eu quero que você vá lá para Joel. Joel, capítulo 1, versículo 4. O que ficou da largata, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a lacusta comeu. E o que ficou da lacusta, comeu o outro gafanhoto. Agora, o que é que eu quero dizer com isso? O gafanhoto na Bíblia. A gente leu 3 passagens da Bíblia. A primeira se remetendo quando Deus enviou a praga dos gafanhotos para o Egito, quando o faraó impediu que o povo de Deus fosse liberto. Então Deus mandou que a praga de gafanhotos para devorar a plantação, devorar toda a alimentação do povo do Egito. Depois a gente leu lá em Números que quando os espias foram ver a terra, eles se compararam a gafanhotos. Nós somos gafanhotos, nós somos pequenos, eles são grandes. E agora nós chegamos aqui em Joel, falando sobre aquelas pragas e falando que o gafanhoto menor deixou, o gafanhoto maior comeu. O que é que eu quero dizer para você? Que todas as vezes que a Bíblia se remete ao gafanhoto, ela fala sobre crises, ela fala sobre destruições, sobre épocas de trevas, sobre épocas de escuridão, de falta, de morte. E a Bíblia diz que João comeu o gafanhoto. Eu quero que você comece a pensar junto comigo. Ele estava na crise. Ele estava no deserto. Ele estava no meio de um deserto que não produzia nada. E aquele gafanhoto certamente já havia destruído tudo que havia ali. Mas a Bíblia está dizendo que aquele gafanhoto que estava ali, que representava a própria crise, João comia o gafanhoto. O gafanhoto que veio ali para destruir aquele homem, ele era alimento daquele homem. Eu só quero dizer que essa crise que nós estamos vivendo hoje será o alimento para nós vivermos o futuro de Deus para nossas vidas amanhã. O gafanhoto que nós estamos nos alimentando hoje, que é amargo em nossa boca, é o alimento que Deus está usando para nos fazer alçar voos extraordinários. Alimento. João comia, João esmagava aquele gafanhoto, ele destruía aquele gafanhoto. A crise que nós estamos vivendo será destruída por todos nós. Essa crise não tem poder de nos abater. Nós vamos pisar nos gafanhotos, nós vamos pisar na crise, nós sairemos mais que vencedores dessa crise, porque nós vamos mastigar, destruir os gafanhotos. O amargo está em nossa boca. Nós queremos sair, queremos conversar com nossos amigos e não podemos. O amargo. Nós estamos até rindo por fora, mas estamos amargos por dentro. Mas a Bíblia conclui dizendo que ele se comia gafanhotos e o mel silvestre. Gafanhoto. O animal que João comia. O animal que ele comia todos os dias era o alimento daquele homem. Ele destruía esse gafanhoto. Mas a Bíblia diz que depois que ele comia o gafanhoto, que deixava amargo em sua boca,
ele se alimentava com mel. O mel, amados. Mel silvestre. Agora eu quero que você comece a pensar junto comigo. O que é que o mel representa na Bíblia? Vamos lá para Salmos. Salmo 119. O mel. 119, versículo 103. Salmo 119, versículo 103. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel na minha boca. Agora eu quero que você vá lá para Provérbios. Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Gafanhoto representa a crise, a falta, o amargo, a dor. Mel, palavra de Deus. Eu quero que você comece a pensar junto comigo. Enquanto João estava no deserto e na crise, ele se alimentava daquele gafanhoto que vinha ali para destruir e representava a própria crise. E agora, depois que ele se alimentava pelo gafanhoto que deixava sua boca amarga, ele vinha e tomava o mel para tirar o amargo do gafanhoto. E quando a Bíblia se refere ao mel na palavra de Deus, ela simplesmente se refere como se o mel representasse a própria palavra. Quer vencer a crise? Quer viver em constância perfeita com Deus? Quer ser fiel em meio às tormentas, em meio à crise? Se apega à palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Destrua os gafanhotos e se alimente com mel. Se alimente da palavra de Deus. Quando a TV estiver ligada tentando roubar a sua fé com informações do diabo, desliga a sua TV e venha viver o que está aqui na palavra de Deus, o mel. A palavra de Deus mais doce do que o mel em nossa boca. Palavra de Deus. Vencer a crise é com a palavra. Vencer a crise é com a própria palavra de Deus. Vencer a crise com o próprio Deus ao nosso lado. A presença de Deus faz toda a diferença. Se João venceu a crise, amados, nós podemos vencer. Mais doce que o mel. A palavra de Deus na tua vida é mais doce do que o mel. Se alimente dos gafanhotos, se nutra dos gafanhotos, se nutra dessa crise que pensa que vai nos destruir, e se alimente com o mel, com a palavra que adoça a tua vida, que adoça a tua boca. Não permita mais que a crise roube o teu sono. Não permita mais que a crise roube a tua paz. Se alimenta da palavra de Deus. Se alimenta do mel, do banquete que Deus tem para todos nós. A palavra dele. A palavra dele pode nos saciar, pode nos renovar. João Batista comia o gafanhoto e tomava o mel. O mel é a palavra. O mel é a vitória. O mel é a riqueza, o mel é a provisão, o mel é o favo de mel em nossas bocas, tirando o amargo, tirando a dor, tirando tudo aquilo que o diabo tem lançado em nossas vidas. Viva a vida de Deus, viva a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. De fato, ela vai nos fazer viver a vida perfeita que Ele tem. Amém. Glória a Deus. Amados, você que está na sua casa nessa hora, amados, esse é um momento maravilhoso. Esse é o momento que vocês podem dizer um sim ao próprio Deus. Dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua verdade. Agora eu entendo que o amargo que está na minha boca, ele pode ser tirado, e só pode ser tirado pelo teu mel, que é a tua palavra. Se você é essa pessoa que está aí, amados, eu declaro sobre você, você pode receber esse Jesus, receber esse Deus. Se você crer com o seu coração e confessar com sua boca, esse é o momento. Diga amém, você que está assistindo a live.
Diga amém, eu aceito, eu quero. Eu declaro que eu aceito, que eu creio que o mesmo Espírito que voltou a vida de Cristo lá nas profundezas e o chamou para a vida novamente. Eu aceito esse Espírito dentro de mim. Eu aceito que Jesus morreu por mim. Esse é o chamado que Deus tem. Amém, amados? Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia, graça e paz, querido. Então, que palavra poderosa, amém? Então, como o André já fez o convite aí para vocês que estão em casa. Então, essa é a oportunidade que você tem para entregar sua vida a Jesus. A realmente, em meio à crise, realmente tomar o mel, que é a palavra de Deus. Amém? Então, quero dizer a vocês que domingo tem mais nossa live. Eu creio nisso, eu creio que você venha estar aqui também conosco, na sua casa, juntamente com a sua família, reunidos para ouvir a palavra de Deus. Mas antes de terminar, eu quero indicar a vocês alguns livros aqui que nós vendemos na nossa igreja, na nossa livraria. Livros que vão edificar a sua fé, vai edificar a sua vida, amém? Temos esse daqui, o Evangelho da Reconciliação, a revelação de Paulo sobre o Evangelho da Reconciliação. É fininho, indico a vocês, eu estou lendo ele, está sendo uma bênção na minha vida, amém? Estou aprendendo muito. Temos esse também aqui, Receba a Sua Cura, do apóstolo Bandy Wright, amém? Do fundador do nosso Ministério Verbo da Vida. Então indico também a vocês. Temos esse daqui, de Kenneth Reagan, Receba a Cura por meio da Bíblia. Então são várias lições que você vai aprender aqui através desse livro. Temos esse também, a Unção de Cura, também do irmão Kenneth Reagan. Fundamento da Fé, que você, nessa temporada que você quer que sua fé aumente, que você venha aprender mais, edificar a sua fé, esses livros aqui, recheado da palavra de Deus, vai te edificar no nome de Jesus. Amém? E também eu quero divulgar a vocês outra coisa, é que as inscrições para o Rema Brasil, o Rema Olinda, estão abertas, amém? Então você quiser fazer o Rema, mora na localidade próxima a Olinda, então se inscreve não só em Olinda, como outros lugares também está reaberto a inscrição, as matrículas, amém? Então o Rema vai edificar a sua vida, porque eu estou graduado do Rema e eu sei onde eu estou hoje. Então realmente foi um divisor de águas para minha vida, amém? Eu acredito que se você também aprender a palavra de Deus, estudar o Rema, a palavra de Deus no Rema, a sua vida nunca mais será a mesma, porque a palavra da fé é falada, amém? Então eu creio que vai transformar a sua vida. E outro ponto que quero dizer para vocês é a respeito do dízimo e ofertas. Então nós temos enquanto está acontecendo nossas lives, você pode vir aqui na igreja e trazer seu dízimo e suas ofertas, e também nos horários que nós colocamos disponível em que o pessoal está aqui para receber nossos dízimos e nossas ofertas, amém? Porque isso, nós temos que ser fiel a Deus independente de qual tempo estamos vivendo, porque Deus está sendo fiel conosco, amém? Então quando eu e você é fiel a Ele, Deus permanece sendo fiel a nós. Então seja fiel com o seu dízimo e suas ofertas, abençoando aonde está ofertando e abençoando o lugar que está ofertando a sua vida, está abençoando a sua vida, amém? Eu sei que você não está na mesma forma, porque a palavra está chegando ao seu alcance. Talvez você não está aqui no culto presencial, mas está na sua casa recebendo essa palavra que está mudando a sua história. Mas você que nasceu de novo aí, você que recebeu cura, foi edificado por essa palavra, deixa aí teu comentário na live. Nós queremos entrar em contato com você, queremos saber de onde você é e queremos estar dando continuidade, lhe acompanhando, amém? Então, fica na prática da palavra. Domingo nós temos mais outra live abençoada, vai ser por Deus de Deus, amém? Então, shalom para você e sua família, no nome de Jesus, até logo.